Bem-vindo de volta. Antes de falarmos sobre o uso do hook use effect, vamos ver um pouco sobre o ciclo de vida e como se dá a renderização de componentes React. Bom, o ciclo de vida de um componente ele passa por 3 fases. Isso aqui é uma visão global, não é uma visão estrita do que está acontecendo, mas a ideia é que ele passa por 3 fases. Primeiro, o componente é montado ou inicializado. É quando ele é colocado no DOM pela primeira vez. Depois disso, ele pode ser atualizado, onde a renderização ocorre novamente. Ele é re-renderizado. E, finalmente, ele chega ao processo da desmontagem quando ele é retirado do DOM. Então, esse ciclo de vida ocorre ao longo do tempo. Primeiro ele é montado, depois ele pode ser atualizado e, finalmente, ele pode ser desmontado. Ele, eventualmente, será desmontado em algum momento. Como se dá essas fases? Da inicialização, por exemplo, ou da renderização inicial. E aí, na próxima aula, eu vou falar mais sobre o que é a renderização. Mas, por enquanto, a gente pensa que a renderização é simplesmente colocar no DOM, transformar do DOM virtual para o DOM colocar na tela. Então, quando isso aqui seria uma aplicação React, que tem um componente pai, chamado app. Esse app tem um filho A e o A tem o B e o C. Então, o app é renderizado inicialmente e todos os seus componentes filhos também são renderizados. Então, a renderização ocorre em toda a árvore de componentes. E a atualização, quando um componente é atualizado. Bom, os componentes são atualizados quando eles alteram algum estado, utilizando aquela função que vem ou do hook useState ou de um hook, useReducer. Não vimos ainda o useReducer, vamos ver, também é para alterar o estado, porém nós já vimos o useState. Nós vimos que useState retorna uma variável de estado e uma função que altera a variável de estado. Então, quando nós alteramos a variável de estado, nós alteramos um estado e o estado é efetivamente alterado, não para o mesmo valor, mas, por exemplo, você tem um contador que vai de 1 para 2. Então, esse componente é marcado para ser atualizado. E como se dá essa atualização? Bom, primeiro, o componente é marcado para ser atualizado e será atualizado. Está aqui a bandeirinha de marcado, diz que ele é flagged. Ele será renderizado novamente e também todos os seus filhos. Então, por padrão, quando um componente é atualizado, todos os seus filhos também são atualizados. Vamos ver isso no código. Nós temos aqui um projeto bem simples. O componente raiz é o componente app. O componente app ele tem um componente counter, ele dá um console log componente app. Componente counter também dá um console log, mas esse componente tem um estado, que é um contador que vai ser alterado, e ele tem um componente filho, e esse componente filho só tem um console log. Então vamos ver isso no navegador. Vou dar o reload. Primeira coisa que a gente vai perceber é que cada componente, o componente é um componente funcional, então é uma função, cada função é executado 2 vezes. Note, o app 2 vezes, o counter 2 vezes, o filho 2 vezes. Isso aqui não é um bug, isso aqui é uma questão na hora do debug. Se o componente raiz estiver sobre um componente React Strict Mode, vou mostrar aqui que ele está englobado por um React Strict Mode. Então, esse componente e os seus filhos são renderizados 2 vezes. Isso é uma questão interna do React para tentar encontrar erros na aplicação. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Se a gente quiser que não seja renderizado 2 vezes, basta comentar. E essa renderização 2 vezes só ocorre em desenvolvimento. Em produção, mesmo com o React Strict Mode, ele é renderizado uma vez só. Mas aqui, para entendermos melhor, vamos tirar o Strict Mode, vamos voltar, vamos ver agora que ele está sendo renderizado apenas uma vez. E, como é a montagem, como é a renderização inicial, toda a árvore é renderizada. O componente app foi executado, o componente counter foi executado e o componente filho foi executado. Vamos agora clicar o count. E o que acontece? Agora, o componente counter foi marcado para ser atualizado, então ele foi atualizado, assim como os seus filhos. Se clicarmos novamente, vai ser novamente atualizado o counter e os filhos. Então, o que eu quero que fique claro é que toda vez que um componente é atualizado, por padrão, os seus filhos também são atualizados, são renderizados novamente. Eu quero deixar isso claro porque, por uma questão de performance, de otimização, às vezes a gente não quer que os componentes filhos
sejam renderizados. Mais para frente do curso, nós vamos ver o que podemos fazer para impedir essa atualização dos componentes filhos.